Olá pessoal, voltando para o canal com um vídeo diferente. Esse vídeo é com muito prazer que eu tô fazendo, porque eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência no despertar espiritual, como eu tô lidando com essa fase de casulo, né, que a gente chama, que não tá sendo nada fácil. E vai ser importante pra mim, eu acredito que esse vídeo também vai chegar para as outras pessoas que talvez estejam passando por esse período igual a mim. Então é sempre bom um ajudar o outro, né? E saber que é possível persistir, é possível continuar, que a gente vê como as coisas da nossa vida mudam. Bom, há mais ou menos 3 para 4 anos atrás eu descobri sobre a lei da atração, sobre a energia, sobre essa vida, como a gente fala, que a gente cocria a nossa realidade. Só que nesse grande caminho teve vários altos e baixos. Só que para agora, por um mês para cá, eu recebi um impulso mesmo da espiritualidade muito forte, o qual era impossível eu recusar, né? Nesse meio período, se quem já assistiu meus vídeos mais antigos, vê a minha rotina com 4 crianças, na época eu era casada, me separei, então hoje eu tenho lidado com isso, com uma mãe solteira. Eu só não sou mãe solo, gratidão ainda ao universo por isso, mas uma mãe solteira com 4 crianças, então é um período muito confuso, né? O qual, quando eu me separei, eu estava trabalhando. Aí, assim que eu me separei, veio um impulso. O primeiro impulso foi eu me ver que o trabalho onde eu estava não era bom para mim em vários sentidos, em questão de energia, questão de não dava, minha energia não cabia mais naquele lugar. E fora questão dos filhos e tudo, de eu ter que ficar deixando meus filhos sozinhos, que não era algo agradável para mim, então eu tive que optar por sair. E foi algo realmente que é algo como se me fizesse tomar essa decisão. Assim como a separação também foi algo que me deu um impulso para eu tomar essa decisão. Só que nesse meio período acabei fazendo escolhas erradas, o qual o universo me chamou e viu que eu estava tendo distrações, né? Porque o primeiro intuito de eu me separar foi eu ter que voltar a me reconhecer, ou talvez eu conhecer a Natália que eu nunca tinha conhecido antes. Então eu precisei me afastar de certas amizades, parar de frequentar alguns lugares e viver literalmente num casulo. Gente, isso pra mim foi muito difícil, porque eu ainda estou vivendo nesse casulo, porque é como se a gente fosse realmente uma lagarta. Eu tenho certeza que para lagarta ficar naquele casulo não é muito confortável, porque eu fiquei me alimentando de várias distrações para não lidar com os meus traumas, para não lidar, porque quando você quer realmente se reconhecer, você tem que lidar com tudo que te trouxe a viver a realidade que você não escolhe mais, a escassez que você não escolhe mais. Quando eu falo você não viver numa vida que você não escolhe mais, é porque todo mundo sonha em ter muito dinheiro, todo mundo sonha em ter liberdade financeira. Isso era algo que eu sempre quis ter. Impossível alguém falar que não quer ter isso, né? Uma saúde plena, tudo perfeito na sua vida. A gente sonha com isso, muito. Até porque é um direito nosso. Só que, pra mim, foi difícil. Eu sabia que pra eu ter isso, eu ia ter que lidar com os problemas internos que eu não queria lidar. Porque pra mim era difícil. E a espiritualidade me puxou mesmo e falou, não, vamos trabalhar isso sim. E aí eu decidi me afastar de tudo, de todos, até porque por mais que eu tentasse continuar na vida que eu queria estar rodeada de pessoas, saindo todo final de semana, não era algo agradável para mim. Não era algo que se encaixava, sabe? Eu não me sentia mais, como se diz,
que aquele lugar me pertencesse. Não dava. As vibrações energéticas não eram mais as mesmas. Então era como se eu estivesse vivendo uma vida que não era minha. Então eu precisei abandonar. E aí nas primeiras semanas foi muito doloroso, até porque existia vícios, né, principalmente de cigarro, o qual foi muito doloroso para mim abandonar, porque era onde eu aliviava os meus traumas, era onde eu aliviava a minha ansiedade. E eu vou chorar, porque lidar com os traumas é muito difícil. Eu lidei com traumas de infância, eu lidei com o trauma da separação, eu lidei com muita coisa que me doía. E no meio disso, houve várias situações que se repetiram muito na minha vida e que eu precisei lidar de uma forma diferente. E aí foi aí que eu percebi que eu estava curada, porque situações que a velha Natália iria lidar com gritaria, com xingamentos, com enfrentamento, porque a Natália antigamente não abaixava a cabeça para ninguém, lidou de uma forma diferente. Ela aprendeu a olhar todas essas pessoas que tacavam pedra nela de uma forma de você reconhecer que todos eles têm uma luta interna igual você. Então, às vezes, eles podem estar ali destacando pedra, né? Falando de uma forma figurada, lógico. Mas podem estar ali te ofendendo, te querendo ver mal, porque é isso que eles estão alimentando. Então, se você não quer mais alimentar esse seu eu negativo, eu vou fazer diferente. Eu vou perdoar. E é muito difícil isso. Você aprender a perdoar as pessoas. E a primeira coisa que eu aprendi dentro desse meu casulo foi aprender a perdoar, aprender a quebrar o meu orgulho. E foi uma experiência maravilhosa. No começo é dolorido, mas depois você percebe que você só tá deixando para trás as coisas que não servem mais para você. Deixando para trás a roupa que já tá tão apertada que você percebe que já não cabe mais em você. É difícil porque você é apegada a essas roupas e você tem que deixar ir. É mais ou menos isso que eu tava vivendo nas primeiras semanas do meu casulo. E depois disso eu descobri cada vez mais a luz que eu sou, cada vez mais exercer a gratidão, independente de eu estar numa casa, numa vida, numa situação da qual eu não escolho estar, mas você começar a olhar os pontos positivos, né? Você começar a observar que teve uma razão para você chegar ali. E literalmente você se apaixonar pelo processo, porque depois disso você vai ter uma vida maravilhosa e o universo me mostrou cada detalhe depois disso. Então eu precisei persistir muito, só que aí você lida com o seu ego, você começa a lidar com essa questão de ter o equilíbrio, de você lidar com a sua consciência, né? Quem sabe estuda bastante essas coisas da lei da atração, sabe que a gente tem a centelha divina, né? Que é a nossa consciência, que é o que liga a gente de Deus, onde que tá ligado tudo, onde tudo tá ligado. Então você começa a lidar com tudo isso. Equilíbrio do seu ego, que ele fica ao todo tempo te trazendo coisas do passado, igual você tem que lidar. Eu aprendi a não pensar, ai não, tô pensando nisso de novo. Não, você abraça. Você tô lidando com esse pensamento de novo, o qual eu já me curei, o qual eu não penso mais, como eu devo agir assim? E automaticamente tudo foi ficando mais fácil. Automaticamente a espiritualidade foi me mostrando um caminho mais fácil para eu lidar com isso, pensar diferente sobre isso, né? A pensamento de alguém que eu poderia ficar com raiva, eu consegui emanar amor. É uma situação que pode acontecer na questão financeira, eu começar a ver o lado bom disso, um aprendizado, ou viver um momento de escassez e você conseguir ver prosperidade dentro da sua casa, seja ela em qualquer situação, você vai conseguir ver um lado positivo de tudo, sim. Isso para mim foi me trazendo paz, alegria e tudo. Só que chegou um ponto do casulo que eu pensei, quando é que ele acaba?
eu comecei a me perguntar, quando é que ele acaba? Quando é que as coisas vão começar realmente a se atualizar na minha vida? E aí foi quando a espiritualidade me falou uma coisa muito maravilhosa, que é a gente que decide. Se você tá no casulo, é você que decide quando você vai sair dele. É você que decide quando você vai se tornar a borboleta da sua vida. E isso pra mim foi tão gratificante, porque eu comecei a literalmente todas as escolhas que eu estava fazendo, tudo que eu estava criando esse tempo todo, olhando pro lado positivo e desejando a vida, você literalmente, antes de ter, você tem que ser. Isso todo mundo sabe desde o começo. Então, tudo que eu aprendi nesses 3 anos pra cá, eu tá conseguindo exercer tão facilmente. Isso pra mim tá sendo muito bom. Todos os planos que você coloca, né? Como a gente fala, joga pro universo. Você não jogar pro universo e falar, tá, possível. Não. Ele já é seu, você já jogou, você já criou, ele já é seu. E você verdadeiramente se sentir pertencente a essas coisas, sentir que tudo isso é seu, isso é muito maravilhoso, porque aí a gente vem pro próximo passo de poder receber. Então eu tô fazendo esse vídeo meio... tô falando muito rápido porque eu não queria me prolongar, mas eu só queria deixar aqui registrada essa experiência que vai ser principalmente muito mais importante pra mim daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, eu poder olhar esse vídeo e ver o quanto eu evoluí, porque eu olho daqui agora, onde eu tô, para 3 semanas atrás, eu já me sinto muito orgulhosa. Então eu vou deixar um recado especial para você que está assistindo esse vídeo, pode estar passando por uma situação igual ou parecida. Dizer que vale a pena persistir, vale a pena passar por cada processo, cada etapa do casulo, porque vai valer muito a pena. A gente começa a enxergar a vida realmente como ela é. A gente começa a verdadeiramente sentir felicidade, porque é o que eu escolho pra mim hoje. Eu não escolho uma felicidade momentânea só. Eu quero uma felicidade todos os dias. Ser a felicidade. Então, eu acho que é isso que eu tô conseguindo ser. E eu espero poder estar ajudando vocês que estão aí assistindo. Assim como também é muito importante pra mim assistir vídeo de outras pessoas que me motivam. Então, eu tô aqui na minha casa temporária, mas que tá sendo de um grande aprendizado, e com certeza eu vou lembrar desse momento com muita gratidão, porque eu tô conseguindo evoluir. E uma coisa importante, antes de eu parar de gravar, é que a gente não consegue se curar em lugares que machucam a gente. Então, eu acredito que foi por isso que eu precisei me separar, sair de onde eu morava, para eu literalmente me curar. Por mais que seja difícil, é importante a gente seguir nossa intuição, porque a nossa intuição é a voz de Deus pra gente, falando com a gente. Então, escuta a sua intuição. Por mais que você tenha medo, vai, só vai, e ela vai te guiar. Por mais que seja doloroso, vai passar, você vai sentir todo o peso indo embora, literalmente. Aquele versículo que Jesus fala, me dá o fardo, deixa eu carregar o teu fardo e eu vou te dar o meu, que é muito mais leve. É literalmente isso que a gente acaba vivendo.